Oi, pessoal! Organizado Entrevista traz hoje uma atração internacional. A museóloga e conservadora Diana Bincatel, diretamente de Portugal. Muito obrigado, Diana, pela gentileza da sua participação, compartilhando suas experiências com os seguidores do canal do Organizado. Conte-nos um pouco da sua trajetória profissional até aqui. Eu comecei por estudar arqueologia, o meu sonho era ir escavar para o Antigo Egito, mas depois de acabar o curso percebi que era praticamente impossível trabalhar como arqueóloga, escavar no Egito, porque os estrangeiros não podem tirar peças da terra ou da areia, só podem ajudar no trabalho que é feito depois das peças saírem das escavações. E, portanto, eu percebi que tinha de me especializar em alguma área complementar. Então, enverdei pela área da conservação. Não conservação e restauro, mas conservação preventiva e museologia. E descobri aí uma paixão, apostei os meus estudos, o meu voluntariado que fiz durante algum tempo e estágios, exatamente na área da conservação, e depois comecei a trabalhar nessa área, embora em Portugal, quando eu comecei em 2011, 2012, não existisse muito, e atualmente ainda não existe muito emprego propriamente na área da conservação ou conservação preventiva especificamente. Portanto, eu tive de criar o meu próprio emprego, por assim dizer, e atualmente tenho o projeto Conservação num Clique, através do qual dou formação na área da conservação preventiva, a outras pessoas que já trabalham em instituições e a quem dá jeito ter mais informações, mais conhecimento que as ajude a fazerem o trabalho que já têm de fazer no dia a dia no sítio onde trabalham. Na sua opinião, por que a conservação de documentos e coleções é tão importante? Eu acho que é essencial apostar na conservação de coleções em geral e livros e documentos em particular. Falo em livros e documentos porque é uma área a que me estou a dedicar bastante atualmente. Mas, de uma forma geral, o investimento em conservação preventiva, especificamente em prevenir danos, faz toda a diferença porque, para além de se poder evitar grandes gastos com intervenções mais profundas para recuperar estragos, normalmente com intervenções de restauro, que normalmente são mais dispendiosas que muitas das ações de conservação preventiva que se podem fazer, ao fazer trabalho de conservação que ajuda a manter as peças, as coleções em bom estado, vai-se manter a autenticidade, o valor dessas peças. E isso, para quem trabalha com coleções, sabe como é precioso. Portanto, é mantermos a peça o mais original possível, o mais próximo possível de como era originalmente. E isso depois, para quem quer usufruir daquele património, faz toda a diferença saber se aquela peça está exatamente como era inicialmente ou se já teve de levar ali muitas intervenções, se está muito restaurada. E em termos de custos,
como eu estava a dizer há pouco, faz muita diferença. Prevenir danos também previne muitos gastos. Portanto, acho que é muito importante apostar cada vez mais na conservação preventiva. Vai ser sempre necessário fazer restauro. Há imensas peças a precisar de restauro. Nunca vai faltar trabalho a nível de restauro. Mas também, em muitos casos, não vai haver dinheiro para fazer restauro de muitas peças. Portanto, se conseguir evitar chegar ao ponto de ser preciso fazer restauro em muitas peças, acho que saímos todos a ganhar. Como está, em linhas gerais, a valorização em Portugal e na Europa do trabalho de preservação das coleções? Na Europa, de uma forma geral, cada vez está a valorizar mais o trabalho de conservação, de criar as condições adequadas para as coleções se preservarem e cada vez mais também há a preocupação de sustentabilidade ambiental. Portanto, já não há tanto aquela ideia de criar ambientes com níveis muito rígidos, por exemplo, de umidade relativa e de temperatura, porque isso muitas vezes não é sustentável a nível ambiental e financeiro. Para manter esses níveis tão rígidos é preciso gastar muita eletricidade com ar-condicionado ou outros equipamentos e, portanto, está-se a tentar também encontrar formas mais passivas para criar as condições certas para a preservação das coleções, por exemplo, fazer melhorias ao nível dos edifícios onde estão as coleções, que é a primeira camada de proteção das coleções, portanto, ter janelas mais vedadas, portas também que não permitam uma circulação de ar descontrolada, a própria estrutura do edifício e evitar que grande absorção de umidade, portanto, ter uma boa inércia térmica. Se o edifício ajudar a manter os níveis de temperatura e umidade relativa estáveis, já é uma grande ajuda para o trabalho que queremos fazer de preservar as coleções que estão dentro dos edifícios. E, portanto, na Europa em geral e em Portugal em particular, está a haver muito essa preocupação de prevenção de danos e da forma mais passiva possível para ser sustentável a nível ambiental e financeiro. E, felizmente em Portugal está-se a perceber que realmente vale a pena apostar mais na conservação preventiva e não esperar que as peças se deteriorem de tal forma que seja preciso chegar ao restauro e, portanto, está a haver mais, parece-me que está a haver mais trabalho nessa área de prevenção. Claro que não é um trabalho muitas vezes tão visível e, portanto, não dá tanto para mostrar aquilo que se fez, porque no restauro dá para mostrar o antes e o depois. Na conservação, quando se faz trabalho de conservação preventiva, as coisas não são tão visíveis, mas é visível ao nível dos gastos que se previne e das peças que se consegue manter em bom estado para toda a gente usufruir. As condições climáticas em Portugal têm ajudado ou têm atrapalhado as ações de preservação dos acervos? Eu diria que durante a maior parte do tempo continuamos a ter de lidar com as condições ambientais habituais em Portugal, ou seja, muita umidade no inverno e muito calor no verão, sobretudo em determinadas áreas do país, que sofrem mais com isso. No entanto, temos sofrido com algumas tempestades muito fortes, por exemplo, este ano, no início do ano, tempestades devastadoras que, em algumas regiões do país, foram muito destruidoras, levantaram telhados, submergiram andares térreos de muitos edifícios
houve bibliotecas que ficaram com os seus acervos muito, muito destruídos e mesmo na zona onde eu trabalho, mais no norte do país, essas tempestades não nos atingiram com tanta força, mas a umidade que estava no chão, no solo, era tanta, que os edifícios começaram a absorver muita água e portanto, começámos a ver níveis de umidade relativa ainda maiores dentro dos edifícios, as paredes com bolor, peças também feitas de materiais orgânicos também com bolor e, portanto, estes eventos climáticos mais extremos estão a acontecer com cada vez mais frequência e são cada vez mais violentos e trazem problemas ao nível da preservação das coleções, porque aquilo que acontecia pontualmente, se calhar a cada 10 anos, agora acontece todos os anos. E, portanto, é um alerta também para estarmos preparados, para prepararmos planos de conservação preventiva, planos de emergência, planos de segurança, porque vão vir mais tempestades. Só não sabemos bem por onde é que vão passar e o quão devastadoras vão ser. Mas mais cedo ou mais tarde vamos ser afetados por elas. Portanto, há que nos preparar o melhor possível.